própria demonstração das variações patrimoniais, o que também nos dá a entender que a contabilidade pode não estar refletindo verdadeiramente o patrimônio municipal. O descumprimento do limite com a manutenção e desenvolvimento do ensino, aqui pela polêmica, nós deixamos de desconsiderar o valor de cerca de 609 mil gastado naquela subfunção, aliás, aplicado naquela subfunção 122, que, ao meu sentir, não atenderia às finalidades próprias do mandamento constitucional a respeito. E aqui, na verdade, eu me louvo no que traz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na resolução desse tribunal de número 1, de 99, e também do Manual de Elaboração dos Anexos de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária, aprovado pela Portaria número 471 de 2004, com efeitos, evidentemente, para o exercício de 2005, para que despesas não caracterizadas como sendo de ensino fundamental e infantil não fossem consideradas para fim de cumprimento do limite mínimo. E aqui vem um texto posto que peço licença para não repeti-lo. Fora isso, também, excelências, o descumprimento do limite de aplicação mínima, descumprimento da aplicação mínima de 60% nas verbas do Fundef, e aqui, sobretudo, eu trago as informações com base no processo 4983 de 2006, anexado aos autos, em que o valor aplicado, ao invés de 60%, correspondeu a 49 inteiros e 87 centésimos por cento. Então, faltando aí mais de 10% para atingir aquele valor mínimo. E aqui eu cito vários precedentes do tribunal no sentido de reprovação de contas, inclusive só por descumprimento deste mínimo, mesmo sendo cumprido os outros. Em saúde também não houve cumprimento do limite mínimo. Pelos cálculos, chegamos ao patamar de 11 inteiros e 93 centésimos por cento. Evidentemente que a gestora teve a oportunidade, se manifestou, tanto na educação quanto aqui na saúde. Ela deu a mesma justificativa, entendendo tratar-se de atividade finalista, portanto, os valores deveriam ter sido considerados. Só que na saúde não teve esse destaque. As deduções foram, pura e simplesmente, as deduções normais. Transferências do SUS, transferências do convênio do SUS. Tirado essas, o patamar foi esse que eu retratei, de 11 inteiros e 93 centésimos por cento. Com relação ao duodécimo, aqui, eu trago também com relação à fixação na LOA em percentual superior ao previsto constitucionalmente. Embora, aqui por dever de lealdade processual, informe que, apesar disso, quando houve o repasse da despesa para a Câmara, apesar de abaixo do limite previsto na LOA, que já era inconstitucional, o que foi transferido foi dentro do limite. Em percentuais, a Constituição fixa 8%. Na LOA foi fixado 10 inteiros, 66 centésimos por cento.
e foi repassado à Câmara 7,90. Ainda assim, eu reputo grave a fixação na LOA em limite superior ao permitido constitucionalmente. As outras situações aqui não elencadas por mim, despesas de pessoal, houve o cumprimento no montante do Executivo de 30,16, Legislativo 3,07. Ficamos impossibilitados de fazer melhores análises quanto à questão do regime próprio de previdência, embora em pesquisa aqui verifiquemos que há naquele município, pelo menos, com regularidade, com certidão de regularidade previdenciária, o CRP, verificamos a partir de 16 de outubro de 2001. Na questão dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, houve alguns problemas no encaminhamento, alguns aqui incompletos, sobretudo no que diz respeito especificamente aos gastos com saúde e MDE, apesar de acontecer aquele fechamento, que é o réu do 6º bimestre, foi encaminhado com essas informações importantíssimas ausentes. Com relação ao sistema de controle interno, também não observamos nenhum parecer, relatório certificado, mas tendo em vista que o relator considera como motivo forte a reprovação, embora é algo aí desde sempre já constante na legislação, inclusive de nossa lei orgânica, no seu artigo 7º, indicando que as prestações de tomada de contas, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno, tem que ter, inciso 3º, relatório, certificado de auditoria, mas ainda assim não estou levando isto para item de reprovação. Faço as recomendações, acho que até de praxe, que seja obedecido a legislação aplicável ao envio das prestações de contas ao tribunal, quer constitucional, legal e mesmo interna do tribunal. Também que na elaboração das peças orçamentárias, das que forem enviadas, que siga a forma preconizada na Constituição e também no que se aplicar a Lei 4.320 de 64, que seja, aqui até redundante, mas observado o calendário das obrigações de envio dos demonstrativos, não só prestação de contas, mas dos demais também, cumprir as metas e prioridades da administração pública, eu já ia esquecendo, mas este é um item de reprovação que acabou passando por mim, que é o não cumprimento das metas estabelecidas no PPA. O gestor, ele fixa, sugere, a Câmara fixa no PPA várias metas a serem alcançadas. Eu aqui, com a exceção da rubrica manutenção das atividades do ensino fundamental, segundo consta dos autos, cumpriu 93 inteiros e 64%. Nenhuma outra meta, inclusive essa, foi cumprida integralmente. Nenhuma. Algumas com valores, aliás, algumas sem cumprimento algum. A exemplo, manutenção de carência nutricional, farmácia básica, manutenção de programa de dinheiro direto na escola, PDDE. É um pouco estranho o município não ter recebido verba federal para aplicação, mas é o que consta do processo. Manutenção de programa Bolsa Escola, urbanização de ruas e avenidas, construção de galerias pluviais,
construção e ampliação de cemitério, construção e melhoramento de estradas, construção de moldes sanitários, ampliação da rede de abastecimento, manutenção das atividades necessárias ao combate à seca e aumento da produção agrícola. Esses são exemplos que não houve cumprimento nenhum do que foi fixado. Seguindo nas recomendações, encaminhamento das peças que permitam também se fazer a análise fiscal da gestão, cumprimento dos limites constitucionais e legais positivados, documentos comprobatórios das estruturações, exemplo, dos status bancários, que nos não permitiu dar certeza que o que foi ali estruturado, de fato, estava ali comprovado, coisas de menor importância, mas que é necessário, tratamento legal das disponibilidades em caixa, que elas não mais podem até, numa forma contábil, contar em caixa, mas não deve mais ser depositado que não em instituição financeira oficial os valores correntes da prefeitura e, evidentemente, adotar providências para o cumprimento, a adoção das medidas necessárias ao correto funcionamento do controle interno. Então, Excelências, tendo em vista esses pontos, eu trago o voto para que o tribunal emita parecer prévio, recomendando à Igreja Câmara de Vereadores a reprovação das contas da prefeita do município de Belém no exercício financeiro de 2005 e demais dispositivos de praxe, que é o encaminhamento do parecer prévio com a licença deste pleno à gestora, assim como à Câmara de Vereadores, solicitando que esta, dentro de suas competências constitucionais, legais e até regimentais nossas, nos encaminhe resultado do julgamento dessas contas. Também aqui um dispositivo interno, o FUNContas, que nos informe, encaminhando o número do eventual procedimento quanto ao sancionamento da gestora com relação ao não envio do relatório de metas, não envio do anexo de metas fiscais, assim como da questão, aqui acrescentar, com relação ao encaminhamento de demonstrativos fiscais incompletos. Informar a gestora da possibilidade de recursal, retornar o processo após esses procedimentos ao gabinete do relator para acompanhamento e outras medidas que fizerem necessárias e publicizar o parecer prévio. É como voto, senhor presidente. Em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Conselheiro Fernando. Você deu a oportunidade do julgamento da conta do ano anterior. Eu havia pedido vistas desse processo e ainda está sob a minha avaliação, que nós temos inclusive concluído esse voto. Então, para ter conexão com a conta, eu gostaria de pedir vista desse processo também, desse ano subsequente. Vista do processo ao conselheiro Fernando. Senhor relator, assim que eu fizer as correções serão encaminhadas, senhor presidente. Muito obrigado, senhor conselheiro. Senhor presidente, tem também um processo 1947 de 2016, é uma consulta feita pelo diretor-presidente do DETRAN, nos perguntando da possibilidade do DETRAN adotar ou vir a pagar verba de alimentação a seus servidores. E aqui a pergunta, ela é uma única lauda, e eu vou lê-la para que todos tomem conhecimento. Vimos pela presente consulta solicitar de Vossa Excelência a procedência de ser implantada aos servidores desta autarquia verba de alimentação,
no sentido de integrar benefício à categoria que muito tem contribuído na arrecadação do Estado e, aqui faço destaque, atuando sempre em horário estendido. Neste panorama, há de se destacar que a remuneração dos servidores do DETRAN se dá por subsídio e que o quadro de pessoal atualmente seria de 342, estando no exercício das suas funções 332, para mais de 1.200.000 usuários, sendo a atuação de atendimento de um servidor para 2.027 usuários. Na espera de um retorno, envio nos cordiais cumprimentos, admiração e respeito, atenciosamente, o senhor presidente do DETRAN. O processo seguiu seu rito adequado e, no gabinete dos auditores, recebeu o parecer 4 de 2017, que destacou que as funções executivas e de consultoria do Poder Executivo são distintas das atribuições relativas ao controle externo exercidas pelo TCE, razão pela qual consultas sobre a procedência de ato ou decisão que o administrador público pretenda realizar devem ser dirimidas no âmbito do próprio órgão, evitando dessa forma que o tribunal assuma posição reservada ao administrador. 2. Que não compete à Corte de Contas o assessoramento jurídico dos entes da administração pública. 3. Que resta evidente tratar-se de caso concreto, ante a necessidade de se conhecer as disponibilidades financeiras e orçamentárias do órgão, bem como realizar análise quanto ao cumprimento dos limites de gastos com pessoal para responder à inquirição. Em razão disso, posicionou-se pelo não acolhimento da consulta formulada, por entender que não preencheu seus requisitos ou todos os seus requisitos de admissibilidade. O Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, mediante o parecer número 1100 de 2018, acolheu a consulta e, dentre outras situações, genericamente aqui eu falo, a doutora Estela vai se manifestar, entendeu ser possível a administração pública conceder vale alimentação para os seus servidores, desde que observados os requisitos tais. Senhor presidente, é o relatório. A palavra ao Ministério Público. Eu ratifico agora o parecer 1100/2018 da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. Em sede de admissibilidade, o Ministério Público de Contas se manifestou pelo conhecimento da consulta, entendendo não se tratar de caso concreto, mas de uma dúvida relativa ao conteúdo da dicção normativa e que a consulta, nesse caso, ela seria o meio pelo qual o tribunal esclarece ao jurisdicionado qual o entendimento sobre o comando legal abstrato. Então, ultrapassada a admissibilidade, no mérito, a manifestação do Ministério Público de Contas foi propondo a seguinte resposta. É possível à administração pública conceder vale-alimentação para seus servidores, desde que observados os seguintes requisitos. A concessão de vale-alimentação deve ser instituída e autorizada por meio de lei em sentido estrito. A lei, quando definir o valor do vale-alimentação e os demais critérios de alcance e acesso ao benefício, deve respeitar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, além daqueles estampados no caput do artigo 37 da Constituição. A instituição da concessão de vale-alimentação poderá ser realizada por cada poder, separadamente, cabendo ao respectivo chefe do poder a iniciativa para a propositura da lei. As despesas decorrentes da concessão de vale-alimentação devem atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais, bem como obedecer às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente aquelas consignadas nos artigos 15, 16 e 17 da lei. O posicionamento no mérito relacionado a essa resposta proposta, ela não traz nenhuma consideração dos elementos fáticos, ainda que tenha sido de alguma forma exposto pelo consulente, ficando simplesmente e adstrita aqui a interpretação do dispositivo legal.
Então, eu ratifico o parecer 1100 em todos os seus termos, pelo recebimento, o conhecimento, né, da consulta e a resposta nos termos já ditos. A palavra ao relator. Senhor presidente, da competência do Tribunal de Contas resta evidente, já que o órgão é um órgão jurisdicionado, assim como o seu presidente na gestão da referida autarquia. Com relação à admissibilidade, ela em regra deve ser feita sobre 2 aspectos. Entendo que em um aspecto foi atendida esta questão, mas no outro, eu aqui, ousando discordar do entendimento ministerial, apesar do seu presidente ser pessoa legitimada a consultar o tribunal, eu não vislumbrei pela consulta feita essa questão da normatividade, mesmo porque ela é tão simples, é tão direta, não há nenhuma referência a que normativo, a que lei, a que jurisprudência, a que ato, ele estaria em dúvida sobre a possibilidade de instituir ou não a questão da verba alimentar. Assim, eu queria apenas ler a parte que interessa, já quanto à questão de eu entender, tratar-se de fato de um caso concreto, como também entendeu fazendo do meu posicionamento, colhendo excertos também do que foi aqui declinado pela auditoria no parecer referido. Entretanto, em que pese tratar de matérias afetas às competências da Corte de Contas, uma vez que há um questionamento da possibilidade de se criar despesas, eu entendo que a consulta ela não suscita dúvidas quanto à adequada interpretação e aplicação dos dispositivos legais e regulamentares relativo à sua competência. Percebemos na peça a ocorrência de caso concreto. Em primeiro, pois não existe qualquer indicação de legislação ou de jurisprudência ou de normativos até internos da Corte que resida a dúvida interpretativa a ser dirimida em resposta. Em segundo, a situação fática posta pelo consulente, na qual indica, inclusive, quantitativo de servidores ativos e a solicitação da procedência de ser implantado o auxílio alimentação, além de revelar a tentativa, ao meu sentir, de alicerçar em manifestação o posicionamento jurídico antecedente do Tribunal de Contas, em desarmonia com o preconizado para a atuação em consultas. Trata-se de dúvida que, entendo, melhor se endereçaria ao setor responsável pelo assessoramento jurídico da autarquia, ou não detendo até forçadamente a próprio órgão jurídico específico estadual. Nessa esteira, eu entendo não ser possível identificar na peça dúvida interpretativa a ser dirimida com a inquisição feita, principalmente em caráter normativo. Ainda mais porque um dos fundamentos da pergunta, lá do seu primeiro parágrafo, foi de que tais servidores trabalhariam em horário estendido e que, no caso, se revelaria a rigor o pagamento de horas extraordinárias e não nada a ver, ou pelo menos em situação que eu possa entender com lastro forte, o pagamento de verba alimentar. E, por essas razões, Excelência, eu não vejo condições de aproveitar a consulta, mesmo afastando essa possibilidade de se estar consultando o Tribunal de Contas, como bem aqui externou o parecer da auditoria, inclusive, se fosse assim, da possibilidade de nós consultarmos as próprias finanças
do DETRAN/Estado e assim entendermos que há essa possibilidade, algo que deve ser feito eminentemente por pura discricionariedade do gestor, desde que respeitado o sistema jurídico posto quanto à questão da concessão e implantação. Como assim? Tenho lastro financeiro? Se tenho lastro financeiro, poderia fazê-lo. Há uma previsão constitucional a respeito da verba, não no sentido direto, mas indiretamente se colhe esse fundamento lá também, mas eu não vejo como o tribunal adentrar a questões, vamos dizer assim, próprias, internas do órgão para lhe dar este reforço, para lhe dar esta possibilidade de instaurar ou de pagar verba alimentícia, ainda mais porque não vejo da consulta aqui uma pergunta embasada em qualquer instrumento normativo que possa ter suscitado dúvida ao gestor. Ainda mais que, até levando aqui, isso aqui eu estou falando a título só de ilustrar a discussão, levar em consideração, inclusive o parecer ministerial, da necessidade de lei, evidentemente que até faltaria competência ao diretor do órgão para fazer esta situação, para tornar válida ou iniciar qualquer anteprojeto que pudesse permitir ao órgão implantar essa verba alimentar. Então, excelências, pelas razões aqui lidas do item 9, que vai até a parte aqui da questão do horário estendido, que a rigor se atenderia mais a pagamento de horas extraordinárias do que qualquer outra situação, eu trago voto no seguinte sentido de conhecer da consulta e na questão, desculpem, de não conhecer da consulta pela falta de um dos seus elementos essenciais de admissibilidade. É como voto, senhor presidente. Vamos em frente dela. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Não poderia deixar passar. Esse é um tema que recorrente no plenário, está relacionado ao não conhecimento de consultas em razão de aspectos objetivos da pergunta que vem a ser formulada pelo gestor. Nós temos aqui na Corte um entendimento que parece ser o predominante quando se tratar de uma pergunta formulada sobre um caso concreto, a gente faz um esforço para tentar respondê-la quando possível em abstrato. Mas o ponto que o conselheiro Anselmo colocou, e eu concordo com ele, que a gente não pode assumir uma responsabilidade que é da Procuradoria Jurídica do órgão. A gente não pode substituir a Procuradoria Jurídica da autarquia ou dos entes federativos. Nem podemos funcionar como assessoria jurídica deles, não é? A consulta, para mim, é quando existe uma dúvida fundada sobre um determinado dispositivo legal, ou quando aquele dispositivo legal comporta mais de uma interpretação e o gestor, para se resguardar, quer saber qual é o entendimento do tribunal a respeito da aplicação daquele dispositivo. Mas a gente não pode substituir e exercer a função de assessoria jurídica da casa. Portanto, com essas observações, eu estou seguindo o entendimento
já antecipando meu voto pelo não conhecimento da consulta. Senhor presidente, nesta mesma esteira nós temos aqui feito um esforço muito forte para tentar realmente responder aos nossos consulentes, mas eu estava verificando aqui eles tratam coisa muito objetiva, até discricionária do gestor. Ora, se tem alguma dúvida desse caso específico dessa autarquia, tem a Procuradoria Jurídica que pode ser feita uma consulta objetiva e a gente corre o risco de, numa prestação de contas depois do órgão, vir anexado a um entendimento de que, enfim, eu acho realmente perigoso, de forma com essa avaliação, eu realmente acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, da mesma forma que o anterior, vou fazer apenas uns reparos de texto e o processo vai chegar às suas mãos. Sendo assim, a minha pauta de hoje está esgotada, senhor presidente. Não tendo mais pauta para hoje, está passada a palavra ao senhor conselheiro e a nossa representante do Ministério. Não tem um pai que queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, convidando a todos para a próxima sessão, na próxima terça-feira, no horário regimental.